Olá, meu nome é Martes Leila, esse é realmente o meu nome. Eu sou apenas uma mãe católica que reza e estou aqui de volta para poder deixar com vocês um pouquinho, mais um pouquinho da vida de mais um santo. Mas antes, aqueles avisos e pedidos. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, assim você mostra para o YouTube e para todos que isso foi importante para você. E eu fico feliz de estar tendo o seu reconhecimento. Que tudo aqui é feito com muita simplicidade, mas com muito carinho para você. Deixa seu like, deixe seu comentário e principalmente compartilhe. Me mande para outras pessoas. Se você gostar, dá uma olhadinha aí no canal e se você gostar de tudo que você vê, faça a sua inscrição. Ative o sininho, assim o YouTube te avisa cada vez que eu postar um vídeo novo, porque eu não tenho o dia certo de postar vídeo. Confesso que nesse setembro e agora início de outubro eu estou bem empolgada, mas isso não acontece sempre. Então, cada vez que eu postar um vídeo aqui, o YouTube te avisa e você vem correndo conferir. E se você quiser companhia para rezar, aqui no YouTube e no meu Instagram de mesmo nome, você pode participar de lives. Acontece de segunda a sexta-feira, 2 lives, às 5h40 da manhã e às 14h45 da tarde, para nós rezarmos juntos. Então, venha e traga a sua intenção. Agora, sem rodeios, porque não tem nem como dar dica, não tem nem como fazer charada. Hoje é dia 4 de outubro, é dia de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis nasceu em Assis, na Itália, em 1182. Filho de Pia e de Pedro Bernardone, um rico comerciante de uma família nobre da Provença. Na juventude, Francisco era muito rico e esbanjava dinheiro com ostentações. Porém, os negócios de seu pai não lhe despertaram interesse, muito menos os estudos. O que ele queria mesmo era se divertir. Na juventude de Francisco, por volta de seus 20 anos, uma guerra começou entre as cidades italianas chamadas de Perúdia e Assis. Ele queria combater em Spoleto, entre Assis e Roma, mas caiu enfermo. Durante a doença, Francisco ouviu uma voz sobrenatural. Esta lhe pedia para que servir ao amor e ao servo. Pouco a pouco, com muita oração, Francisco sentiu em seu coração a necessidade de vender seus bens e comprar a pérola preciosa sobre a qual ele lera no Evangelho. Certa vez, ao encontrar um leproso, apesar da repulsa natural, venceu sua vontade e beijou o doente. Foi um gesto movido pelo Espírito Santo. A partir deste momento, ele passou a fazer visitas e a servir aos doentes que se encontravam nos hospitais. Aos pobres presenteava com suas próprias roupas e também com o dinheiro que tivesse no momento. Num dia simples, mas muito especial, no momento em que Francisco rezava sozinho na igreja de São Damião, em Assis, ele sentiu que o crucifixo falava com ele, repetindo por 3 vezes a frase que ficou famosa: Francisco, repara minha casa, pois olhas que estás em ruínas. O santo vendeu tudo o que tinha e levou o dinheiro para o padre da igreja de São Damião e pediu permissão para viver com ele. Francisco tinha 25 anos. Pedro Bernardone, ao saber que o seu filho tinha feito, foi buscá-lo indignado e levou-o para casa. Bateu nele e acorrentou-o pelos pés. A mãe, porém, o libertou na ausência do marido e o jovem retornou a São Damião. Seu pai foi de novo buscá-lo. Mandou que ele voltasse para casa ou que renunciasse à sua herança. Francisco então renunciou a toda a herança e disse: as roupas que levo pertencem também a meu pai.
Tenho que devolvê-las. Em seguida se desnudou e entregou suas roupas a seu pai, dizendo-lhe: Até agora tu tens sido meu pai na terra, mas agora poderei dizer: Pai nosso que estás nos céus. Para reparar a igreja de São Damião, Francisco pedia esmola em Assis. Terminado esse trabalho, começou a reformar a igreja de São Pedro. Depois ele retirou-se para morar numa capela com o nome de Porciúncula. Ela fazia parte da abadia de Monte Subásio e cuidada pelos beneditinos. Ali, o céu lhe mostrou o que realmente esperava dele. O trecho do evangelho da missa daquele dia dizia: Ide a pregar, dizendo, o reino de Deus tinha chegado. Dai gratuitamente, que haveis recebido gratuitamente. Não possuas ouro, nem 2 túnicas, nem sandálias. A estas palavras, Francisco tirou suas sandálias, seu cinturão, e ficou somente com a túnica. Deus lhe concedeu o dom de profecia e dos milagres. Quando Francisco pedia esmolas com o fim de restaurar a igreja de São Damião, ele dizia: Um dia haverá ali um convento de religiosas em cujo nome se glorificará o Senhor e a igreja. A profecia se confirmou 5 anos depois, com Santa Clara e suas religiosas, ao curar com um beijo o câncer que havia desfigurado o rosto de um homem. São Boaventura comentou para São Francisco de Assis: Não se há de admirar mais o beijo do que o milagre? Francisco começou a anunciar a verdade no ardor do Espírito Santo. Convidou outros a se associarem a ele na busca da perfeita santidade, insistindo para que eles levassem uma vida de penitência. Alguns começaram a praticar a penitência e em seguida se associavam a ele, partilhando a mesma vida. O humilde São Francisco de Assis decidiu que eles chamariam-se frades menores. Surgiam assim os primeiros 12 discípulos que, segundo registram alguns documentos, foram homens de tão grande santidade que desde os apóstolos até hoje não viu no mundo homens tão maravilhosos e santos. O próprio Francisco disse em testamento: aqueles que vinham abraçar essa vida distribuíam aos pobres tudo o que tinham. Contentavam-se só com uma túnica, uma corda e um par de calções, e não queriam mais nada. Os novos apóstolos reuniam-se em torno da pequena igreja da Porciúncula, ou Santa Maria dos Anjos, que passou a ser o berço da ordem. Em 1210, quando o grupo contava com 12 membros, São Francisco de Assis redigiu uma regra pequena e informal. Essa regra era, na sua maioria, os conselhos de Jesus para que possamos alcançar a perfeição. Com ela foram a Roma apresentá-la ao sumo pontífice. Lá, porém, relutavam em aprovar uma nova comunidade. Eles achavam que o ideal de Francisco era muito rígido e a respeito da pobreza. Por fim, porém, um cardeal afirmou: não podemos proibir que vivam como Cristo mandou no Evangelho. Receberam as aprovações e voltaram a Assis, vivendo na pobreza, em oração, em santa alegria e grande fraternidade, junto à igreja da Porciúncula. Mais tarde, Inocêncio III mandou chamar Francisco e aprovou a regra verbalmente. Logo em seguida, o Papa impôs a eles o corte dos cabelos e lhes enviou em missão de pregarem a penitência. São Francisco de Assis manifestava seu amor a Deus com uma alegria imensa, que se expressava muitas vezes em cânticos ardorosos. A quem lhe perguntava qual a razão de tal alegria, respondia que ela deriva da pureza do coração e da constância da oração. A santidade de São Francisco de Assis
lhe angariou muitos discípulos e atraiu também uma jovem fina do conde de Sassorosso, Clara, de 17 anos. Desde o momento em que ouviu pregar, compreendeu que a vida que lhe indicava era a que Deus queria para ela. Francisco tornou-se seu guia e pai espiritual. Nascia assim a ordem segunda dos franciscanos, a das Clarissas. Depois, Inês, irmã de Clara, a seguia no claustro. Mais tarde, uma terceira, Beatriz, se juntou a elas. Certa vez, São Francisco de Assis, sentindo-se fortemente tentado pela impureza, deitou-se sem roupa sobre a neve. Outra vez, num momento de tentação ainda mais violenta, ele rolou sobre espinhos para não pecar e vencer suas inclinações carnais. Sua humildade não consistia simplesmente no desprezo sentimental de si mesmo, mas na convicção de que, ante os olhos de Deus, o homem vale pelo que é e não mais. Considerando-se indigno do sacerdócio, São Francisco de Assis apenas chegou a receber o diaconato. Detestava de todo o coração o exibicionismo. Uma vez, contaram-lhe que um dos irmãos amava tanto o silêncio que até quando ia se confessar, fazia-o por sinais. São Francisco respondeu desgostoso: isso não procede do Espírito Santo de Deus, mas sim do demônio. É uma tentação e não um ato de virtude. Francisco tinha o dom da sabedoria. Certa vez, um frade lhe pediu permissão para estudar. Francisco respondeu que se o frade repetisse com amor a devoção a oração Glória ao Pai, se tornaria sábio aos olhos de Deus. Ele mesmo, Francisco, era um grande exemplo da sabedoria dessa maneira adquirida. A proximidade de Francisco com a natureza sempre foi a faceta mais conhecida desse santo. Seu amor universalista abrangia toda a criação e simbolizava um retorno a um estado de inocência como Adão e Eva no Jardim do Éden. 2 anos antes de sua morte, tendo Francisco ido ao Monte Alverne em companhia de alguns frades mais íntimos, pôs-se em oração fervorosa e foi objeto de uma graça. Na figura de um serafim de 6 asas apareceu-lhe Nosso Senhor crucificado, que, depois de entreter-se com ele em doce colóquio, partiu, deixando-lhe impressões no corpo as sagradas estigmas da paixão. Assim, este discípulo de Cristo, que tanto desejava semelhar-se a ele, obteve mais este traço de similitude com o divino Salvador. No verão de 1225, Francisco esteve tão enfermo que o cardeal Ugolino e o irmão Elias o levaram ao médico do Papa em Rieti. São Francisco de Assis perguntou a verdade e lhe disseram que lhe restava apenas algumas semanas de vida. E ele disse: Bem-vinda, irmã morte. Em seguida, pediu para ser levada por Ciúncula. Morreu no dia 3 de outubro de 1226, com menos de 45 anos, depois de escutar a leitura da Paixão do Senhor. Ele queria ser sepultado no cemitério dos criminosos, mas seus irmãos o levaram em solene procissão à igreja de São Jorge, em Assis. Ali esteve depositado até 2 anos depois da canonização. Em 1230, foi secretamente trasladado à grande basílica construída pelo irmão Elias. Ele foi canonizado apenas 2 anos depois de sua morte, em 1228, pelo Papa Gregório IX. Sua festa
é celebrada hoje, 4 de outubro. São Francisco de Assis é muito mais do que aquele jovem franzino de roupas esfarrapadas que é retratado com os animais. É um homem que foi apaixonado por Jesus e seu evangelho e viveu-o intensamente e verdadeiramente. Este vídeo, que até agora falei só da vida de São Francisco de Assis, deve ter gasto aí uns 15 minutos só falando de partes da vida dele. 15 minutos para contar rapidamente a vida deste santo. Então daí dá para você entender a grandiosidade deste homem de Assis, que viveu há tantos anos e nos ensina até hoje. Deixo aqui o meu abraço à comunidade de Araci, daqui, distrito aqui da cidade de São João Nepomuceno, que hoje comemora seu padroeiro. A vocês, muita saudade sinto. E para terminar esse vídeo, eu deixo aqui a oração que todos nós conhecemos. Rezemos agora a oração que faz com que a gente entenda um pouquinho de São Francisco de Assis. Muito mais do que amar a natureza. Ele é um homem que ama o próximo e que ama a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Eu espero que você tenha gostado de ter gasto esses quase 20 minutos nesse vídeo. Esse é o vídeo mais longo do canal até agora. Espero que você tenha gostado e aprenda. São Francisco é muito mais do que amar a natureza. Até o próximo vídeo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e salve São Francisco de Assis.